Olá, a graça e a paz do Senhor para a sua vida. Você que acompanha a Igreja nas Nuvens, você nas redes sociais, no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, em nosso canal no YouTube, Facebook, Instagram. Seja muito bem-vindo para mais uma reflexão que vamos fazer para abençoar a sua vida, para abençoar as nossas vidas, no quadro Vivendo Hoje, da Igreja nas Nuvens, para você, nosso parceiro que nos assiste nas redes sociais. Hoje vamos refletir sobre a mensagem que encontramos em Efésios, no capítulo 1 de Efésios. Mais especificamente, em uma oração que o apóstolo Paulo faz na introdução da carta aos Efésios. Então, você que quer nos acompanhar com a sua Bíblia, vá lá no capítulo 1 de Efésios, versículos de 17 a 23. Você também pode nos acompanhar no próprio texto que a gente vai colocar para você refletir conosco na mensagem do Vivendo Hoje. O tema da mensagem é o poder do Espírito para a minha vida. Efésios, capítulo 1, versículo 17 a 21. Então, para o que vamos viver hoje, vamos refletir um pouco sobre a poderosa ação do Espírito Santo, que desde a ressurreição de Cristo manifesta maravilhas em nosso meio. Então, para a nossa reflexão, vamos acompanhar o que fala a palavra de Deus. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Bom, eu queria chamar a sua atenção nesse momento para o versículo 20. Perceba que Paulo está falando sobre o poder do Espírito de Deus. Então ele está orando para que Deus possa abrir o entendimento de nós, os que cremos, para entender justamente o grande mistério do poder da atuação do Espírito Santo, da ressurreição de Cristo, do plano de salvação de Deus. Então, trazendo para o nosso mundo contemporâneo, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, eu queria pegar e destacar para você o versículo 20, para que a gente possa refletir nessa mensagem extremamente poderosa. Bom, o capítulo 20 fala o seguinte: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Nesse momento, eu queria que você refletisse em relação à cruz de Cristo, mas não só em relação à cruz de Cristo, em relação à morte, ao Cristo morto. Então, eu queria que você viajasse comigo um pouco no tempo e tentasse imaginar a situação, o contexto da situação. Jesus Cristo foi crucificado, então, em um ambiente público, todos do período viram os seus discípulos, seus apóstolos, os familiares, os judeus, o pessoal do governo, os romanos. E ele foi morto e foi levado ao cemitério. Foi levado, foi enrolado com ataduras, o pessoal cuidou do corpo dele, ele foi levado à cova, e foi sepultado. Então, ele morreu como todo mundo morre, uma morte normal, morte natural, uma morte extremamente cruel através da cruz, mas o fato é que ele morreu. Então, em um momento da história, de fato, Jesus Cristo esteve morto. Então, eu queria que você refletisse na gravidade da situação que Paulo nos faz refletir, certo? Então, ele fala sobre o poder de Deus que ressuscitou Jesus Cristo. Então, vamos pensar em relação à capacidade desse poder. Tinha
uma pessoa morta em uma tumba, né, com uma pedra em cima dela, cheia de ataduras, depois de ser crucificado. Então não foi uma morte, um processo para que ele morresse simples, foi cruel, foi morte de cruz, onde é enfatizado na Bíblia, morte e morte de cruz. O corpo dele foi dilacerado, né, então foi uma morte extremamente violenta. O poder de Deus, o Espírito Santo, foi capaz de ressuscitar este corpo morto, crucificado, né? E mais, Paulo fala que ele, pelo fato de ser Jesus Cristo, ele foi colocado acima de todo nome, com autoridade diante de todo o universo. Mas o fato que eu quero que você reflita é em relação ao potencial desse poder. Um poder capaz de ressuscitar os mortos, de ressuscitar Jesus Cristo. Só que tem um detalhe no texto, na oração. Paulo fala que esse poder, que é o Espírito Santo de Deus, está conosco. Então, os que cremos. Então, no momento que você passa a crer em Jesus Cristo como seu Salvador, que você se torna um cristão, um seguidor de Jesus Cristo, que você aceita a palavra de Deus e essa verdade absoluta que faz com que o cristianismo aconteça, que é a ressurreição de Cristo, porque sem a ressurreição e sem a fé na ressurreição não existe cristianismo. Então, no momento que eu sou cristão, eu creio que Jesus Cristo ressuscitou. Mas para que Ele tenha ressuscitado, o poder de Deus operou. Então, a reflexão que eu quero trazer para a sua vida hoje, para a minha vida e para a nossa vida, é que este mesmo poder que operou na ressurreição de Cristo está operando em nossa vida. Então, nesse momento eu pergunto a você, qual é o seu problema? O que é que lhe aflige? O que é que está te levando para a morte, te tirando da vida ou comprometendo a sua existência? Qual é a natureza do seu problema? É um problema de saúde? É familiar? É social? É financeiro? Qualquer que seja ele, com certeza ele não se equivale, não se compara, não é igual à morte. Ainda que seja uma doença grave, ainda não é a morte. Ainda que seja um problema que está lhe estressando, tirando a sua paz, o seu sossego, o seu equilíbrio, até a sua sanidade, ainda não é a morte. E mais do que isso, esse poder venceu a morte. Então, século XXI, mais de 2000 anos depois, a palavra de Deus, em Efésios, a oração do seu apóstolo, do apóstolo Paulo, nos revela, nos faz lembrar que no momento em que cremos e que somos cristãos, nós temos esse poder à nossa disposição. Esse poder opera em nós. Então, como tornar possível este poder estar à minha disposição? Como é que eu uso, como é que eu opero através desse poder? Bom, primeiramente, os que cremos, eu tenho que crer nesse poder, eu tenho que ser cristão. Mas eu não posso usar o poder de Deus, eu não posso imaginar que o poder de Deus vai estar à minha disposição de forma aleatória, para a minha vontade, que é imperfeita, que é natural, que é humana. Então, ele foi usado para cumprir um propósito, a ressurreição de Cristo, para que o plano de Deus fosse traçado ao longo do tempo da humanidade. Então, para que você esteja apto a usar desse poder, a usufruir desse poder tão mirabolante, tão magnífico e maravilhoso, você tem também que estar no centro da vontade de Deus. Você tem que pedir esse poder para usar de acordo com a vontade de Deus. Então, ore pedindo a Deus para abrir os seus olhos, assim como o apóstolo Paulo fez, abrir o seu entendimento, a fim de que você entenda o que Deus quer na sua vida, o que Ele quer que você faça, para onde Ele quer que você caminhe. E aí, o poder capaz de ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos, para vencer o pecado, vencer a morte e para salvar a sua vida, também vai operar na sua vida, tanto querer como efetuar, e vai fazer com que você faça diferença também nesse mundo. Deus abençoe a sua vida.